A paz do Senhor. Hoje eu quero começar lendo lá em Atos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E aqui essa passagem, ela vai contar sobre a conversão de Paulo, que antes era Saulo e se torna Paulo. E aqui Deus ele está falando com Ananias, que era um discípulo que morava em Damasco. E aqui o Senhor ele falou em visão com Ananias, pedindo para que ele fosse ao encontro de Saulo. E ali, né, Ananias ele ficou sim com medo porque ele temeu, porque ele tinha ouvido muito falar sobre Saulo, que era um homem que era contra os cristãos. Ele ali fazia muito mal ao povo de Deus. Mas então, Deus ali, como eu li ali no versículo 15, vai dizer a Ananias para ir ao encontro de Saulo, porque ali Saulo era um escolhido do Senhor. E que naquele caminho de Damasco, né, Deus ali então teve um encontro com ele e os transformou e o tornou filho de Deus. Ali Jesus se encontrou com Saulo e de Saulo se tornou Paulo, o nosso saudoso irmão Paulo, que ali escreveu as cartas. Ali Paulo pregou sobre o evangelho. Paulo foi escolhido pelo Senhor, de um perseguidor do povo de Israel, a escolhido do Senhor para pregar a sua palavra, para se tornar um discípulo. Ele foi um discípulo de Jesus, ele não andou com o mestre, mas ele foi um discípulo de Jesus, porque foi ali discipulado, ele foi ali entendendo cada vez mais sobre o ministério, e ele então pregou a palavra, foi um pescador de almas. Paulo, ele foi perseguido, ele foi aprisionado, ele morreu pelo evangelho. Ele, deu a vida dele pelo evangelho. E aí muitos perguntam, mas nossa, ele era um perseguidor, ele era um homem que era contra o povo de Israel, mas ele foi chamado e escolhido. Ali o Senhor transformou a vida de Saulo e o tornou Paulo, deu um novo nome a ele, deu uma nova identidade no Senhor. E acontece muito isso nos dias de hoje. Às vezes a gente vê tantas pessoas neste mundo e começamos às vezes ali a criticar, mas não devemos, porque ali o Senhor tem transformado as pessoas. Aquela pessoa estava no mundo, fazia coisas erradas e o Senhor o chamou, colocou dentro da igreja, e aquela pessoa ali se tornou igreja, aquela pessoa buscou ao Senhor, se tornou um discípulo do Senhor e agora ela prega o evangelho, agora ela canta, ela fala do amor do Pai. E muitas das vezes nós começamos a criticar: ah, mas por que fulano é assim? Ó, fulano fez isso, fulano fazia aquilo. Mas Deus o escolheu, quem somos nós para criticar? E ele fazia, mas agora não faz mais. Assim como Paulo era um perseguidor e deixou de ser um perseguidor para se tornar perseguido, para se tornar um cristão, para falar do evangelho. Sabe, é assim que temos que fazer. Às vezes é um novo convertido que ali está. E a gente, em vez de colocar o dedo na cara e apontar e falar: ó, você cometeu tal pecado e tal pecado. Não, não faça isso. Olha para a pessoa e fala: que bom que você está aqui. Sabe? Que bom que você escolheu o caminho do Senhor. Pregue para ela, ensine o que você sabe, passe o seu conhecimento que você tem sobre o Senhor adiante. Pregue e aquela pessoa se tornará um pregador do evangelho, uma pregadora, se tornará um cantor, uma cantora para louvar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Ela deixará, sabe, deixou o pecado, assim como Paulo deixou o mundo de horror, deixou o mundo de pecado. Aquela pessoa escolheu deixar o pecado para servir o Mestre. E que possamos nós, em vez de, sabe, de ficar tacando o dedo na cara e apontando os erros daquela pessoa, olhar e dizer: meu amado, minha amada, o Senhor te aceita, eu te aceito, que você possa fazer parte do membro de Cristo junto conosco. Sabe, que aquela pessoa venha se animar e pregar o evangelho.
e aquele testemunho que ela vai ter para contar. Ela vai poder dizer: eu fazia isso, eu praticava isso, eu não era nada neste mundo, mas o Senhor me encontrou, o Senhor me escolheu e hoje estou eu aqui transformada pela glória do Senhor, que me transforma todos os dias. Que possamos pregar o Evangelho, porque um dia já fomos assim, um dia éramos nós no lugar daquelas pessoas que não conhecíamos o Evangelho, mas Deus enviou pessoas para pregar o Evangelho para nós. E olha onde estamos hoje, pregando a sua palavra, louvando o seu nome, exaltando ao nome do Senhor, porque fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, e que possamos fazer o mesmo, encontrar pessoas e pregar do Evangelho, falar do amor de Cristo, para que assim essas pessoas se entreguem ao Senhor e que possam aceitá-lo como único e suficiente Salvador e pregar o Evangelho, sabe? E passar o Evangelho adiante, pregando, louvando e exaltando ao Senhor. Assim como Saulo, que se tornou Paulo, o nosso querido e amado irmão Paulo, pregou o Evangelho, foi fiel ao Senhor, exaltou o nome do Senhor, morreu pelo Evangelho, sabe? Que possamos dar a nossa vida pelo Evangelho, que possamos passar adiante o conhecimento que temos da palavra do Senhor, para que aquelas pessoas que estão no mundo possam se encontrar com o Senhor, porque tem muitos ali que Deus escolheu, mas somente ainda não tiveram a chance de ouvir a palavra, que possamos falar para ela, em vez de criticar, em vez de julgar o novo convertido, a nova convertida, pelos pecados, pelos atos pecaminosos que tiveram, que possamos abraçar, que possamos olhar e dizer: você é bem-vindo aqui, você é bem-vinda aqui, sabe? Possamos sentar com a pessoa e falar sobre isso aqui. Se você não tem o que fazer, sabe? Em vez de ficar criticando, pegue a Bíblia, senta com ela, senta com ele e vai ler para ele, vai mostrar, vai passar adiante o seu conhecimento, aquilo que Deus tem te colocado no coração. Passa para ele, passa para ela, ensina, e ela será a próxima pessoa que vai passar adiante. Ela vai, então, olhar e falar: eu aprendi assim, e ela vai poder, então, falar do amor do Pai para a família dela, para os amigos, e vai poder ali, então, pessoas e almas se entregar através da vida daquela pessoa. Então, fala do amor do Pai, pregue e não critica. Se é um novo convertido, então pregue sobre o amor do Pai. Ensine a ele, porque ele ainda não sabe. Ensina, porque nós também não sabemos tudo e ainda estamos aqui para aprender. Que possamos falar: irmão, vamos aprender juntos, vamos aprender todos nós juntos, vamos louvar e exaltar ao Pai juntos. E que não possamos criticar, possamos então ajudar, porque as pessoas estão aqui para serem saradas pelo Senhor. E quem somos nós para julgar? Não julgues para não ser julgado, sabe? Não vamos julgar ninguém para não sermos nós julgados também. E que possamos louvar e adorar o nome do Senhor, porque o Senhor escolheu a Paulo, o Senhor escolheu a nós e escolheu a muitos que estão lá no mundo e que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a palavra, e que possamos pregar o Evangelho para elas, para que assim elas conheçam e elas tomem posse do seu chamado e saiam por aí pregando o Evangelho, sendo apaixonadas por Jesus como nós somos, e possam pregar o Evangelho a todas as nações, como, sabe, assim como nós temos feito. Que possamos então falar do amor do Pai, que não guardamos o conhecimento que temos somente para nós, que possamos pregar o Evangelho para quem Deus nos mandar pregar. Amém.